Saudações, irmãos e irmãs motociclistas, pilotos e garupas. A gente está na sexta etapa da nossa viagem e já estamos fazendo o caminho do retorno. Nesse retorno, eu separei em 2 dias. Nós saímos de Orleans às 9h40 e chegamos em Joinville às 16h10. No caminho, a gente tem uma dica bacana aqui de um local para vocês darem uma parada para almoço. No dia seguinte, nós saímos de Joinville, saindo às 8h30 da manhã e chegamos em São Paulo às 19h40. E aqui a gente também tem uma outra dica do caminho, que foi uma vinícola. A gente aproveitou para conhecer. Vamos verificar essas dicas e esse retorno? No retorno, já começa a imaginar a próxima viagem que a gente vai fazer. Quem gosta de viajar de moto está sempre pensando na próxima. Foi a realização de um sonho conhecer a região de Urubici, o Rio do Rastro, a Serra do Corvo Branco. Está carimbado lá a viagem na moto e a cabeça em relação a todas essas lembranças, né? Isso é fantástico, não tem preço. E no retorno, você tem um outro ângulo de quem está retornando. Tem muita gente que se pira com essa ideia de que, puxa, eu vou por esse caminho, tenho que voltar pelo outro. Não, existe uma magia muito grande em você fazer o mesmo caminho que você está indo, você fazer no retorno. Por alguns aspectos. Primeiro dele, porque você já conheceu o caminho de ida, você já sabe quais são os pontos mais difíceis, que tem algum detalhe nesse caminho, então é muito mais fácil. Uma coisa muito bacana é o seguinte: nós saímos de Orleans, retornando para Joinville, no caso, que é essa primeira etapa, nós saímos às 9h40 da manhã do sábado, ok? Nós tomamos aquele café, já saímos com mais tranquilidade. E aí aquilo que eu citei, né, nos vídeos anteriores também, que é: procurem fazer sua viagem para essa região sempre durante a semana. Aos finais de semana vai muita gente para lá e muita moto. No caminho que a gente estava retornando, a gente pôde cruzar com vários irmãos indo para passar o final de semana em Urubici. Então, para quem gosta de agito, maravilha. Agora, para quem quer visualizar os pontos, é claro que esses pontos de estrada e essas paisagens, estando com menos gente, é muito mais gostoso, porque você vai pegar menos trânsito, vai ter menos gente nas suas fotos, aquela divisão de espaço, restaurante mais tranquilo. Normalmente você é bem atendido quando você está no cenário que tem menos gente para ser atendido, né, gente? Isso é um fato, ok? Então fica essa dica aí. Mas foi fantástica essa viagem, a gente está acompanhando aqui já o retorno, como vocês podem ver, e as imagens vão ficando cada vez mais bonitas até o momento em que a gente entra na BR-316 aí, a Regis Bittencourt, a continuação dela, já lá na altura de Tubarão, ok? E aí a gente pega sentido Joinville. Entre as paisagens que a gente viu nos vídeos anteriores, a que mais mexeu comigo, o lugar que eu mais gostei, foi a Serra do Corvo Branco, especificamente no mirante da Serra, alto da Serra do Corvo, ok? Ali eu acho que foi o ponto alto dessa viagem, me surpreendeu, não esperava tanto. Mas realmente lá foi a passagem mais legal que a gente teve. Bom, aqui a gente já está agora na BR-116, a Regis Bittencourt, já saído de Tubarão, já sentido Joinville, onde a gente pôde também visualizar algum equipamento de captação de energia eólica também na pista, né? Então é bem interessante, está aí uma ótima opção, né, de exploração de energia. O Brasil ainda está caminhando nisso, mas a gente já começa a ver esses equipamentos aqui no sul do país. Que bom, né? Energia limpa. O nosso meio ambiente realmente está bem carente disso. Fiquei muito feliz em ver esse tipo de equipamento, tanto aqui na estrada, quanto lá na frente do mirante do Rio do Rastro. Bem bacana. Outro ponto bem bacana dessa viagem, no retorno dela,
a ponte Anita Garibaldi, aí, com seus 3 quilômetros de extensão. É uma obra de engenharia muito bacana, muito bonita de se ver, e realmente coroa a viagem. Eu acho que essa ponte foi a ponte mais extensa que eu já cruzei até hoje, de 3 quilômetros. Então foi algo assim realmente que vai ficar aqui no meu semblante, na minha história aqui, lembrando disso. E é um ponto de estrada que pouca gente comenta quando está indo para lá, né, gente? Acaba passando desapercebido. Muita gente faz uma rota que vai por dentro do estado do Paraná, ok? Mas a gente preferiu fazer essa rota magiando aqui o litoral Santa Catarense, né? Então a gente, em vez de ir por dentro do estado, entre Paraná e Santa Catarina, a gente preferiu fazer essa rota aqui, que vai magiando. Bem, irmãos, agora eu vou deixar vocês curtirem um pouquinho da viagem aí, dessas paisagens, enquanto a gente vai se aproximando para chegar no balneário de São Miguel, no restaurante Bucaneiros. Esse QR Code que você está vendo na tela, ele se refere ao primeiro dia da viagem. Por volta do meio-dia, a gente chegou no balneário de São Miguel e aí demos uma paradinha no restaurante Bucaneiros, ok? Essa é a paisagem que a gente tem da mesa do restaurante. Da pista até o restaurante é uma entrada sentido litoral, coisa rápida, gente. 300 metros saindo da pista você já está no restaurante. O restaurante tem estacionamento próprio, ok? Então você chega com seu veículo, coloca lá, não paga estacionamento. Então é bem bacana esse restaurante. Gostei demais de ter descoberto esse local. A gente foi muito bem atendido. Eles têm um prato lá de camarão que quando a gente chegou por lá, a esposa já tinha dominado. Chegamos, sentamos na mesa, eu saí para ir até o toalete. Quando eu voltei, ela falou assim, já fiz o pedido do nosso almoço. A gente pagou na faixa assim de R$180 por esse prato aí que vocês estão vendo de camarão. Tinha 4 tipos de camarão, além de peixe e tal. Olha, é um almoço de rei. No dia seguinte, a gente sai de Joinville, sentido São Paulo. O QR Code que você está vendo na tela agora, ele leva você para a lista do IMAPS com todos os pontos visitados. Então, se você deseja fazer a mesma viagem, tem aí em mãos todos esses pontos, ok? Como esse é o último vídeo, nos comentários do vídeo também eu vou deixar o link para vocês do roteiro, de uma planilha em Excel com todo o roteiro da viagem. Dessa forma fica fácil de fazer a viagem, né? Roteiros em mão, lugares visitados, inúmeras dicas dessa viagem. Fica muito fácil fazer assim, é só uma questão de assistir os vídeos e curtir os locais. Dando continuidade, então, a gente seguiu pela Regis Bittencourt e aí passamos na altura ali mais ou menos de 4 Barras, já no Paraná, já logo depois de Curitiba, né, margeando, na verdade, contornando Curitiba ali. Eu não cheguei a entrar em Curitiba dessa vez na viagem, a gente seguiu pela Regis Bittencourt e bem nesse pedaço aí de 4 Barras, a gente deu uma paradinha para conhecer a vinícola Família Faro. E olha, a recepção local foi muito legal, muito bacana. Eles atenderam a gente muito bem. Inclusive tem uma visita, né, que você faz na vinícola, onde a dona apresentou a vinícola para a gente, levou a gente para dentro, mostrou todo o processo de produção dos vinhos. Então foi bem interessante. Ele já tem 12 rótulos premiados de vinhos lá, ok? É bem bacana, o lugar é muito bonito.
né? Está aberto diariamente das 11 às 15h30, ok? E aí coincidiu da gente passar por lá bem no horário que estava em aberto, porque como a gente saiu também um pouco mais tarde, umas 8 e pouco do hotel de Joinville, a gente estava passando lá por volta do 12h30 também, no domingo. E lá não tinha, por exemplo, servir almoço, coisas desse tipo assim, eu não vi nada nesse sentido, não tinha nada indicando isso, embora o local tivesse bastante espaço para isso, ok? E ao final do tour, você também não tinha degustação. Esse ponto eu achei falho na vinícola. Normalmente, quando você faz uma visita assim vinícola, normalmente eles colocam pelo menos o vinho de entrada para você fazer uma degustação. Nessa vinícola não tinha, não foi oferecido a degustação para a gente não, né? Eu confesso para vocês também que eu não cheguei a perguntar, mas a gente foi bem recepcionado, sim, conhecemos todos o processo. Bem, ao final aí deu para ver até algumas fotos aí que tem os preços variam aí em torno de R$ 45 até cento e poucos reais a garrafa do vinho. Eu acabei comprando um Cabernet Sauvignon, paguei R$ 45 a garrafa, aproveitei a garrafa do Cabernet Sauvignon para celebrar essa viagem que nós fizemos e que foi tudo certo, que deu tudo bem. Dessa forma, então, encerro a viagem do Rio do Rastro. Espero que tenham gostado do conteúdo, curtido as dicas aí, que se programem para poder fazer também, você também, a sua viagem do Rio do Rastro, porque vale muito a pena. E aí, pessoal, estão gostando do conteúdo? Aproveita então para se inscrever no canal, ativar sininho, deixar comentário, fazer reels, verificar o Instagram, divulgar para a gente nas redes sociais. Na tela que vocês estão vendo agora, aparece aí o QR Code que direciona vocês para o grupo Viagem na Moto. Então venha fazer parte com a gente. Nos comentários desse vídeo também vai ter o link para você poder acessar essa comunidade no Facebook.